Com o plugin de frete offline para o e-commerce, você pode fazer o upload de sua própria tabela de dados para calcular o frete, não dependendo de serviços externos, como os correios ou transportadoras, que geralmente têm uma lenta resposta de integração, o que deixa a compra um pouco mais difícil para seus clientes. Além disso, mesmo que esses serviços estejam offline, você não terá o seu site sem método de entrega, já que o plugin faz isso automaticamente dentro do seu próprio servidor. A configuração é muito simples e nós veremos agora. Aqui nas áreas de entrega do e-commerce, eu criei uma área chamada Todo o País, que entrega para o Brasil. Vou adicionar o método WC Tabela de Frete Offline e clicar para configurá-lo. O método está habilitado, o título utiliza as variáveis disponíveis, que são nome, que caso sua tabela tenha um nome, uma coluna com um nome, basta selecioná-lo, entrega em até. Delivery Time vai trocar pelo número de dias informado na tabela. Caso tu queira usar um nome genérico para a tabela, basta mudar aqui, por exemplo, para Jadlog, que é o nome da transportadora. Não necessariamente estará na tabela. Caso esteja na tabela, basta mapear a coluna e o nome será substituído pela variável. Dias adicionais é o prazo adicionado ao total de dias da tabela. Se o prazo na tabela for 5 dias e adicionais 3, o cliente verá que o prazo de entrega são 8 dias. Taxa de manuseio é uma porcentagem sobre o custo do frete disponível na tabela. Taxa do carrinho é uma porcentagem sobre o valor total dos produtos disponíveis na tabela. Unidade de medidas é caso a tabela seja em gramas ou quilos. Pode configurar no plugin para não ter que adaptar a tabela. Isso depende de qual é o método de entrega sendo utilizado e qual é a transportadora, por exemplo. Sempre visível quer dizer que o método funcionará como um método comum do e-commerce. Ao desabilitar esta opção, o método será visível apenas quando outros métodos não estiverem disponíveis. Isso quer dizer que se você tem os correios padrão no seu site do plugin e-commerce Correios, quando os correios não estiverem disponíveis, os métodos offline serão exibidos. Caso contrário, apenas os correios em tempo real será exibido. Agora basta fazer upload da nossa tabela conforme o modelo recomendado. Este aqui é o modelo de tabela. Uma coluna para o CEP inicial, uma coluna para o CEP final. Isso quer dizer que todos os CEPs entre esses dois valores estarão disponíveis para essa entrega desde que o peso inicial e o peso final do carrinho esteja entre as regras aqui definidas. O custo de envio, a coluna de prazo de entrega e a transportadora. Então agora eu vou fazer upload da tabela no nosso site. Após o envio da tabela, você deve mapear as colunas, conforme o exemplo aqui. CEP inicial, o nome da coluna é CEP inicial e o mesmo para todas as outras. Se você não tem a coluna de nome, por exemplo, deixe que usar o nome global. Desta forma, você deve trocar a variável name pelo nome da transportadora que o cliente verá. Se a tabela, como no exemplo, tiver a opção nome do método, basta utilizar aqui a opção mapear a coluna corretamente. Além disso, é possível inserir uma coluna extra com um valor mínimo de compra para que o cliente tenha frete grátis. Neste caso, a tabela não oferece frete grátis. Mapeada a tabela, basta salvar as alterações. Quando viemos ao carrinho, se o peso do carrinho estiver de acordo com o definido na tabela e o CEP estiver entre o intervalo definido, ele será exibido aqui na tabela. Perceba que aqui apareceu Jadlog entrega em 25 dias úteis. Isto porque aqui na tabela o nome é Jadlog, 25 dias úteis e o CEP está dentro da faixa correta, assim como o peso. E o custo é R$ 24,90. Se eu voltar aqui nas configurações do plugin, eu posso incluir uma taxa de manuseio, por exemplo, de 10% ou R$10. Fica a meu critério. Vou escolher 10%. Voltando ao carrinho, nós teremos o valor atualizado aqui de R$ 24,90 mais 10%, que vai dar R$ 27,39. A mesma coisa se eu incluir taxa do carrinho, que será um valor total com base nos R$ 330 do carrinho e não no valor do frete. Então você pode incluir os dias adicionais, por exemplo, 50 dias adicionais vai resultar num total de 75 dias no prazo de envio. Então isso aqui funciona perfeitamente para qualquer situação que você estiver enfrentando dentro da sua loja. Pare de perder vendas por ter métodos que demoram a responder ou que ficam offline. Com o plugin de frete offline com tabela para o e-commerce, você cria facilmente uma tabela, faz o upload no site e começa a vender de forma mais rápida, consumindo menos do servidor e demorando menos tempo para responder ao cliente.